Geralmente, no mês de janeiro, a gente faz uma espécie de análise de como foi o ano anterior e de como nós queremos que seja o próximo ano. E é um tempo em que, normalmente, nós estabelecemos algumas resoluções para o ano novo. Eu não sei se você já chegou a estabelecer alguma, mas alguns exemplos. Alguém pode dizer, olha, esse ano eu quero parar de procrastinar, esse ano eu quero praticar mais exercícios, esse ano eu quero emagrecer para o casamento de fulano ou da fulana, esse ano eu quero gastar menos, quero organizar minhas finanças, esse ano eu quero conseguir uma renda extra, esse ano eu quero ingressar num curso ou numa faculdade. As pessoas, então, nesse tempo, estabelecem objetivos, e como diz o jargão da internet, as pessoas postam muito isso na internet, né? Querem se tornar uma versão melhor de si mesmas. Mas eu quero convidar você, por um instante, a perguntar a si mesmo, se Deus escrevesse as resoluções do seu ano novo, o que será que Ele desejaria para o nosso 2023? Se é que Deus tem tido lugar nos nossos planejamentos. Porque, infelizmente, há quem deixe Deus fora do seu planejamento, da sua agenda, né? Em contrapartida, algumas outras pessoas acabam indo para o outro extremo. O outro extremo de mistificar demais a vontade de Deus. Então a pessoa começa o ano assim, será que é da vontade de Deus que eu case neste ano? Será que é da vontade de Deus que eu compre um carro? Será que é da vontade de Deus que eu mude de casa? Eu compro uma bicicleta ou eu vou para missões? Tem pessoas que não colocam Deus no seu planejamento e tem outras que acham que em qualquer coisa da vida eu preciso pedir a direção de Deus. Bom, se você quer saber então qual é a vontade de Deus para o ano de 2023, saiba que a vontade de Deus, do Deus imutável, é a mesma vontade que Ele tinha em 2022, que também é a mesma vontade que Ele tinha em 2021, e será também a mesma vontade que Ele terá em 2024, em 2025 e assim por diante. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus ela não está escondida de nós, mas está revelada nas Escrituras Sagradas. A vontade de Deus não é subjetiva, ela é objetiva. Deus não é como um ilusionista que faz aquele truque dos copos, não sei se vocês já viram. Sabe? 3 copos, coloca a bolinha debaixo de um dos copos e embaralha os copos e depois diz, onde está a bolinha? Não, Deus não está brincando. Deus ele revelou nas Escrituras o que é a vontade dele. Então é errado quando a gente fala, eu vou buscar a vontade de Deus, como se fosse algo oculto, como se fosse algo místico. A vontade de Deus está revelada, então nós não precisamos buscá-la, nós precisamos sim apenas conhecê-la. E 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, nos diz expressamente qual é a vontade de Deus para o seu ano, para o meu ano, para o ano de 2023. 1 Tessalonicenses 4, 3 diz, a vontade de Deus para vós é esta, a vossa santificação. Quer mais claro do que isso? A vontade de Deus para vós é esta, a vossa santificação. A santificação é a vontade de Deus para nós no trabalho, nos negócios, no namoro, no casamento, na vestimenta, nas redes sociais, nas palavras e ações, na igreja e fora da igreja, no público e no particular.
no domingo e na segunda. Enquanto a nossa resolução de ano novo é alcançar uma nova promoção no trabalho, a resolução de ano novo que Deus tem para nós é: sejam santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Por que a gente não começa o ano planejando assim? Esse ano eu quero ser uma pessoa que agrada mais a Deus. Eu quero buscar a santidade de uma forma melhor. Geralmente isso não aparece nos nossos planos, mas a vontade de Deus é a santificação. Aliás, a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Por isso, hoje eu quero apresentar alguns conselhos para que nós possamos fazer a vontade de Deus em 2023, como? Vivendo em santidade. E o primeiro conselho para que eu e você em 2023 possamos viver uma vida em santidade é: conheça os seus inimigos. Enquanto você não souber quem são seus inimigos, será impossível você vencê-los, porque senão você vai combater contra o alvo errado. E é óbvio que o principal inimigo da santidade é o pecado. Só que então nós vamos nos concentrar ao que nos leva a pecar. Antes de dizer aqui nessa mensagem quem são os nossos inimigos, talvez seja importante dizer quem não são os nossos inimigos. E Efésios 6,12 diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta não é contra pessoas. Então é importante deixar claro que o seu inimigo não é o seu patrão, que dificulta as coisas para você. O seu inimigo não é o seu vizinho. O seu inimigo não é o seu filho ou sua filha. O seu inimigo não é sua mãe. O seu inimigo não é seu pai. O seu inimigo não é seu sogro, não é sua sogra. O seu inimigo não é humano, segundo esse texto. Então quem são os nossos verdadeiros inimigos? O primeiro inimigo que você precisa combater para viver em santidade em 2023 é a carne, é a natureza pecaminosa que nós temos. Quando o pecado entrou no mundo, um habitante indesejado passou a existir em nós. Nós éramos imagem e semelhança de Deus, nós somos ainda, só que essa imagem, apesar de não ter sido perdida com o pecado, ela foi deformada. Ela foi deformada. E aí então essa natureza pecaminosa, né, a nossa carne, como a Bíblia chama, é um inimigo agora que nós precisamos lutar contra. Paulo chega a dizer: eu esmurro meu corpo para reduzi-lo à submissão a Cristo. Ou seja, o nosso maior inimigo, em primeiro lugar, somos nós mesmos. Paulo disse, e o apóstolo Paulo disse isso: eu quero fazer o bem e não faço. Eu não quero fazer o mal e faço. E aí ele fala: miserável homem que sou. Isso acontece com você também ou só com o apóstolo Paulo? Nós somos assim. E não adianta a gente querer colocar em primeiro lugar a culpa no diabo, ou no mundo, ou nas circunstâncias, porque a gente é especialista em jogar a culpa em outras coisas, em outras pessoas. Mas Tiago, capítulo 1, 13 ao 15, diz que quando alguém é tentado, ninguém pode dizer: é Deus que está me tentando. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Deus não tenta ninguém. Mas quando alguém é tentado, essa pessoa é tentada, atraída e seduzida pelo seu próprio desejo. Então o desejo, tendo concebido, dá luz o pecado, e o pecado, após se consumar, gera morte. Tiago está falando: ei, é o seu desejo mal que te leva ao pecado. É algo que está em nós. Você não precisa de uma má influência para te fazer pecar, porque nós já nascemos com o coração mau. No que diz respeito a pecar, nós somos autodidata. Quando que uma criança aprende a pecar? Quando você vê, você já percebe traços de egoísmo, você já percebe traços
a criança vai e mete a mão na cara do outro. A gente nasce nessa circunstância. Ninguém precisa ensinar a gente a pecar. Nós pecamos porque o pecado, como disse Paulo, habita em nós. Romanos 7,18. Paulo escreveu: eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Então esse é o primeiro inimigo. O primeiro inimigo que você precisa vencer em 2023. Quando você esquecer quem é, olha no espelho, você vai lembrar. O segundo inimigo é o mundo, a influência do sistema. Quando a Bíblia se refere ao mundo, ela não está falando do planeta Terra, mas de um sistema que jaz no maligno, que é dominado pelo maligno, 1 João 5,19. E o mesmo João, em 1 João 2,15 ao 16, olha o que ele diz: não amem o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e o orgulho dos bens não vem do Pai, mas sim do mundo. Então a influência do sistema que jaz no maligno não nos torna maus, nós já somos maus. Mas esse sistema ainda realça, atenua a nossa maldade. Começa a olhar como as pessoas vivem no mundo e você vai ser incentivado ao quê? A briga, ao adultério, você vai ser incentivado à violência, você vai ser incentivado a coisas que não são a vontade de Deus. E qual é o terceiro inimigo? A Bíblia diz, 1 Pedro 5,8, tende bom senso e estai atentos. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa devorar. Quer dizer, além da maldade que já é inerente à nossa natureza, e a influência potencializadora do pecado, que é o sistema do mundo, nós também temos um adversário espiritual que ele fica andando ao nosso derredor como uma espécie de leão pronto e preparado para a qualquer momento morder a sua presa. Nós não ignoramos os ardis do diabo. O diabo é real, gente. É claro que tem os abusos, né? Tem algumas pessoas que ficam dizendo que tudo foi o diabo que fez. Tá 12 graus, sai de casa sem blusa. Aí fica gripado e fala: nossa, o diabo lançou uma enfermidade na minha vida. Ele leva a culpa até do que não fez, né? Mas enfim, em primeiro lugar, o primeiro conselho para que você viva uma vida em santidade: entenda quem são os seus inimigos. Vocês entenderam? A carne, o mundo e o diabo. O segundo conselho para viver uma vida em santidade em 2023 é: conheça as suas armas. Não adianta nada você conhecer seus inimigos, mas você não saber os recursos que você tem disponível para poder vencê-los. Quais são esses recursos? A primeira arma, o primeiro recurso: as Escrituras Sagradas. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que o Espírito levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E qual foi o recurso que Jesus usou para vencer a tentação? As Escrituras. Quando o diabo disse: transforma essas pedras em pães, você não é o Filho de Deus? O que Jesus falou? Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando o diabo disse: lança-te daqui de cima do pináculo do templo, pois ele dará ordem aos seus anjos para que você não tropece em pedra alguma. Aí Jesus disse: mas também está escrito. O quê? Não tentarás ao Senhor teu Deus. Quando o diabo disse: tudo isso eu te darei, se você prostrado me adorar. Jesus disse: está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás. Percebe que Jesus ele venceu a tentação como? No sola escritura. Ele cita a Escritura 3 vezes, ele cita o livro de Deuteronômio, né? E ele vence a tentação. E, gente, não pensa que na nossa vida é diferente.
Se nós queremos vencer as tentações, e não seja romântico pensando, não, isso não acontece comigo. Acontece, todas as pessoas são tentadas, pelo seu próprio desejo mal, pelo mundo e pelo diabo. Pode ter certeza, e nós precisamos dessas armas. Nós não podemos desprezar esses recursos que Deus deixou para nós. Então nós precisamos, com relação às Escrituras, ler, meditar, memorizar, compartilhar, se envolver com as Escrituras. Você não vai lembrar da Bíblia quando você estiver conversando com alguém, você não vai lembrar de algo que você nunca leu. É claro que o Espírito tem essa de fazer você lembrar de alguma coisa. Jesus disse, ele vos fará lembrar, é uma das funções do Espírito Santo. No entanto, ele te lembra daquilo que você leu. Agora, se eu não leio a Bíblia, eu não vou transbordar a Bíblia. E eu também não vou encontrar força nas Escrituras no momento da tentação, porque eu não leio. Muitas vezes a Bíblia fica o ano inteiro comendo poeira em casa. A gente até dá uma animada no começo do ano e fala, esse ano eu vou ler a Bíblia de capa a capa. Aí pega aquele plano de leitura e vai riscando. Gênesis 1, Gênesis 2, Gênesis 3, Gênesis 4. Quando chegou na genealogia, aí para a leitura. E aí quando chega janeiro de novo, não, esse ano vai. Aí pega outro plano de leitura e vai de novo. Gente, vamos falar como a própria Escritura diz, essa palavra é a nossa vida. A gente não pode deixá-la de lado. Se você não quer ser derrotado pela sua própria carne, se você não quer ser derrotado, vencido pelos seus maus desejos, pela influência maligna do mundo, pelo diabo, a gente precisa se encher dessas Escrituras todos os dias. Isso é muito importante. A sabedoria proverbial diz no 4:23, acima de tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Quem me responde, como que a gente guarda o nosso coração? A própria Bíblia diz, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. É assim que a gente guarda o nosso coração, se enchendo da palavra. Gente, não vivam 2023 deixando a Bíblia de lado. Não deixa a Bíblia fechada. Leia a Bíblia, se alimente das Escrituras todos os dias. Senão, assim como se você parar de comer, hoje também, você cai. Fica 7 dias sem comer, quem aguenta? Não dá. E a gente também, muitas vezes, falta vigor espiritual, porque nós nos distanciamos das Escrituras. Então, quanto mais cheios das Escrituras nós estivermos, mais fortalecidos nós estaremos no dia da tentação. E quanto mais vazios das Escrituras nós estivermos, tanto mais fracos nós estaremos no momento em que a tentação chegar. A primeira arma, então, é as Escrituras. Qual que é a segunda? A oração. Na oração famosa, conhecida como Pai Nosso, que inclusive foi feita no começo do culto hoje, o Senhor nos ensinou a orar de determinada forma. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E 1 Coríntios 10:13 diz que não veio sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará uma saída para que possais suportar. Então, gente, muitas vezes, a gente também precisa orar com respeito às tentações. Você está se sentindo tentado a respeito de um mau desejo, de algo que você sabe que não é a vontade de Deus, mas o seu coração está desejando. Apresente isso em oração a Deus, faz essa oração que Jesus ensinou. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Esse é outro recurso que Deus deixou para nós. E qual é o terceiro recurso? O poder do Espírito Santo que habita em nós. Esse também é outro recurso que é importantíssimo para nós vencermos o pecado. O Espírito que habita em nós, ele é suficientemente poderoso para nos capacitar a resistir às tentações.
É Ele quem nos santifica, e é Ele quem a cada dia, através da obra de santificação, nos torna cada vez mais semelhantes a Cristo. Então nós precisamos do poder do Espírito Santo. Nós não vencemos as tentações na força do nosso caráter moral. Nós não vencemos as tentações na força do nosso braço. Nós só podemos vencer as tentações através do poder de Deus que habita em nós. O Espírito Santo habita em nós. E é esse poder que nos habilita a vencer, que nos capacita. Então nós precisamos dele. Nós precisamos de Deus. Não há alguém que possa dizer, não, eu consigo resistir às tentações porque eu sou uma pessoa forte. Não. Não fosse o Espírito de Deus, nós não conseguiríamos dizer não ao pecado. Lembra de Pedro? Pedro, quando Jesus disse que ele o negaria, Pedro disse assim, ainda que todos te neguem, eu não, Senhor. Eu jamais. Se for necessário morrer contigo, eu vou morrer. E ele se colocou acima dos outros. Ele disse, ainda que todo mundo, eu não. Só que Pedro negou Jesus 3 vezes e o galo cantou. E Pedro chorou amargamente. Pedro achou que ele podia na força dele, mas ele não podia. Agora, o que aconteceu com Pedro? Porque no livro de Atos, ele prega o Evangelho, o pessoal ameaça ele de morte. Ele não está nem aí, ele não para de pregar o Evangelho. O pessoal fala para ele, para de pregar o Evangelho, senão você vai morrer. Ele fala, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Ele não para. Por quê? O que aconteceu com Pedro, que dizia uma coisa e fazia outra, e agora ele morre pela mensagem que ele proclama? Atos 2, o Espírito passou a habitar. Gente, é a força e o poder do Espírito que nos habilita a vencer. Pedro é uma ilustração disso. Essas são as armas que eu e você precisamos para vencer os 3 inimigos. Então eu dei 2 conselhos até agora. Conheça os seus inimigos. A carne, o mundo, o diabo. Conheça as suas armas, as escrituras, a oração e o poder do Espírito. E o terceiro conselho para uma vida em santidade. Quando você cair, confesse. Quando você cair, se arrependa. Confesse o seu pecado diante de Deus. Mesmo tendo o auxílio do Espírito Santo, não há um mortal que não peque em nenhum momento. Por mais que você esteja avançado no processo de santificação. Uma vez eu ouvi um pastor falando, faz 4 meses que eu não peco. E como que um cidadão tem uma coragem de falar isso, né? Acabou de pecar. Nós somos pecadores e enquanto o processo de santificação não for concluído na glorificação, nós vamos pecar. Entende? Mesmo com o Espírito habitando em nós. Mas quando isso acontecer, o que faz o cristão? Ele se desespera. Ele acha que ele perdeu tudo que ele tinha. Não. A Bíblia diz, 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sabe o que é uma coisa curiosa? Por que o texto diz fiel e justo e não fiel e misericordioso? Não faria mais sentido se eu estou confessando um pecado? Faria mais sentido, ele é fiel e misericordioso. Mas o texto diz fiel e justo. Uma vez eu ouvi um pregador falar o seguinte, não pede justiça para Deus não, senão ele vai te fulminar. E o pregador não percebeu que com isso ele estava dizendo que Deus é injusto. Porque se o fato de Deus não nos fulminar significa nos deixar impunes simplesmente, apesar dos nossos pecados, então logo Deus é injusto. Olha que absurdo que esse pregador estava falando. Deus não é injusto ao nos perdoar, sabe por quê? Porque Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Porque a condenação que deveria cair sobre nós,
Ele levou sobre ele. Ele mesmo já pagou com o sangue de Jesus Cristo o preço dos nossos pecados. Então o texto diz fiel e justo, por quê? Porque significa que ele não nos condenará pelos pecados pelos quais ele já pagou o preço, porque ele é justo. Entende isso? Ele não vai nos condenar pelos pecados que ele já cravou na cruz do Calvário. A cédula que nos era contrária foi cravada na cruz. A justiça de Deus, então, é o que nos dá garantia e certeza de que nós somos salvos. Então, se você cair, confessa, se arrepende, reconhece diante dele. Você já ouviu falar com certeza que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Mas Davi pecava? Ô louco! Se você observar os pecados que Davi cometeu, são detestáveis. No entanto, ser um homem segundo o coração de Deus não se trata de não pecar, mas se trata de voltar o coração a Deus em arrependimento ao cometer erros. Tudo bem que isso demorou 1 ano, depois que ele foi repreendido por Natã. Mas depois que ele foi repreendido por Natã pelo adultério, ele disse: Senhor, cria em mim um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Sabe? Então, ser segundo o coração de Deus não é não pecar, mas está muito mais relacionado à nossa atitude de quando nós pecamos. Uma pessoa que teme ao Senhor verdadeiramente quando peca, ela se volta para Ele em confissão e arrependimento. É como aquele publicano que bateu no peito e disse: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador. Jesus disse que bem-aventurados são os pobres de espírito. Pobre de espírito é aquele que ele sabe que ele não tem condição nenhuma de fazer nada para que seja salvo, e ele entende que ele precisa do perdão, que ele precisa de graça, ele reconhece que não é merecedor, reconhece que é pecador, reconhece que precisa de alguém melhor do que ele para ser salvo. Mas é sempre bom fazer a contrapartida aqui. Nenhum salvo tem permissão para viver pecando. Quem vive pecando, segundo as Escrituras, não viu e não conheceu a Deus. Se eu vivo constantemente na prática do pecado e isso não me incomoda, eu não fui salvo coisa nenhuma. Eu ainda preciso ser salvo. Eu ainda preciso ser alcançado pelo Evangelho. Não confunda a graça com libertinagem. A gente precisa viver uma vida melhor. Então esse é o terceiro conselho. Quando cair, confesse. E o quarto e último conselho para uma vida em santidade em 2023. Quando vencer, quando acertar, não se glorie. Por quê? Há alguns bons motivos para você não se gloriar quando você acertar. O primeiro é que você não poderia ter vencido a tentação sem a ação e o poder do Espírito Santo. O segundo motivo para você não se gloriar é que amanhã a tentação está no seu caminho de novo. Enquanto nós estivermos nesta vida, nós seremos tentados. Então por que eu vou me gloriar hoje, se a árvore do conhecimento do bem e do mal estará no meu caminho amanhã de novo? E eu não sei se amanhã eu vou cair ou se eu vou... Enfim, é bom a gente ter humildade quando se trata disso. O que mais? Não é a sua capacidade de acertar que te faz aceitável diante de Deus. Tem essa questão também. Então, quando você vencer, não se glorie, não pense que você é melhor do que os outros. Por quê? Porque existem pessoas que, por causa da sua conduta moral reta, começam a desprezar as outras pessoas, como o fariseu da parábola, que é o contrário do publicano, que fez uma oração na parábola. Senhor, graças te dou, o fariseu disse, porque eu não sou como este publicano. Eu jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Olha a oração que o fariseu fez. Então a gente tem que tomar cuidado dos dois lados. Por um lado, quando cair, confessar. Por outro, quando estiver bem, não se gloriar por isso. O poder é do Espírito. Amanhã tem mais tentação.
E o que nos torna aceitáveis diante de Deus não é o que nós fazemos, mas o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. É isso. Gálatas 6,14. O apóstolo Paulo escreveu aos irmãos da Galácia: longe de mim orgulhar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então, gente, se a gente precisa se gloriar numa coisa, eu diria para você, glorie-se no fato de que na cruz do Calvário, Jesus fez por mim e por você, e em nosso lugar, o que nós jamais seríamos capazes de fazer por nós mesmos, ou até por Ele. Jesus fez o nosso lugar. Hoje você só pode vencer a carne e a natureza pecaminosa, porque Ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. Hoje você só pode vencer o mundo e a influência do sistema, porque Ele primeiramente disse: eu venci o mundo. E hoje você só pode vencer o diabo e o inimigo da sua alma, porque a sentença do texto bíblico de Romanos 16:20 diz: o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Por causa de Cristo, queridos, nós temos esperança nessa luta, nessa batalha contra a nossa carne, contra o mundo, contra o diabo. Eu não sei que tipo de tentação você pode enfrentar durante esse ano. Eu não sei qual é o tipo de tentação que você enfrenta no seu trabalho, que você enfrenta na sua casa. Mas eu só quero dizer isso para você. O nosso Deus é suficientemente poderoso para vencer os nossos 3 inimigos. Com Ele nós podemos vencer. Se você acha que é impossível mudar, se aproxima do Senhor, usa essas armas o máximo que você pode e deixa Ele mudar você. É claro que o processo de santificação, é importante dizer isso, nós somos cooperadores da obra do Espírito de santificação em nós. Então a gente também precisa se esforçar, se esforce. Mas não cometa o erro de lutar sozinho. Senão em janeiro você já vai estar igual o Rocky Balboa no final do filme lá. Gente, a gente não tem força para lutar contra a carne. Sozinho não. Ah, Senhor, eu quero ter força para lutar contra as tentações. Mas aí eu fico o dia inteiro assistindo filme, assistindo novela, assistindo qualquer coisa. Sem ler as escrituras, sem orar, assim. Gente, não vai ter poder nenhum para a gente vencer nada. A gente vai ser entregue aos nossos próprios pecados, aos nossos desejos maus. Então use essas armas. Qualquer êxito que nós possamos ter, confere mérito somente à obra de Cristo. E aqui eu concluo lembrando quais são os 4 conselhos. O primeiro conselho é: conheça seus inimigos. São a carne, o mundo e o diabo. O segundo é: conheça suas armas, as escrituras, a oração e o poder do Espírito. O terceiro é: quando cair, confesse, porque Ele é fiel e justo para perdoar e purificar de toda injustiça. Por último, quando vencer, não se glorie, o mérito sempre foi e será do Senhor, do Espírito Santo que habita em nós, da Trindade, do Pai que nos amou a entregar seu Filho, do sacrifício do Filho, que tudo foi tentado, mas sem pecado, e do Espírito que com poder habita em mim, habita em você, transformando a nossa vida de glória em glória na imagem de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. É isso, gente. Não romantiza não. Ah, esse ano vai ser o ano da vitória, o ano do sucesso. Isso aí as igrejas fazem porque dá ibope. Mas não somos nós que determinamos isso. Jesus, o que Ele disse? No mundo vocês terão aflições, mas tenham um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Sabe? O que vai ter de igreja nessa semana pregando? Olha, esse é o ano da vitória, esse é o ano da conquista, esse é o ano maravilhoso do resgate. A gente não tem o poder de determinar absolutamente nada. Nós não sabemos o que virá nesse ano. Mas eu termino esse sermão dizendo para você: estejamos preparados. Eu não sei o que você espera para 2023, mas Deus espera que nós sejamos santos. Pois 1 Tessalonicenses 4:3 diz: a vontade de Deus para vocês é esta,
a vossa santificação.